Bora, Fiel, eu separei a análise do Zé Elias. Eu tentei separar praticamente só as falas do Zé Elias para esse vídeo para vocês. Ficou bem bacana aí. O Zé Elias descendo um pau no elenco e também no Ramon Dias, o principal culpado, na minha opinião. Então vamos focar só na fala dele, até porque os outros ali são meio antes, sempre fica de piadinha, de ironia pra cima do Corinthians. Então deu pra deixar um vídeo bacana de 15 minutos, com praticamente só o Zé Elias falando e comentando sobre a partida, o vexame de ontem. Então deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nada que a gente postar aqui, você sempre em primeira mão, bem informado. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Corinthians ontem decepcionou, né? Nós vamos ter que falar disso. Pra mim não, já não era... Eu já tinha avisado isso aqui antes. É verdade, é o que você falou. Vai acontecer isso, se o Corinthians não mudar a postura, não mudar a forma de jogar, vai ter dificuldades contra o Barcelona. Jogo físico, força, velocidade e avisamos ontem, hein, Prats? Não foi falta de aviso. Faz o primeiro gol, recua, entrega a bola para o adversário e joga no contra-ataque explorando o erro. O que aconteceu ontem? Lept. Mesma coisa. Então, assim, aí o que eu tô assim é mais... Eu não vou aguentar até chegar o Corinthians, né? Eu tenho que falar isso. É agora. Não, mas já é quase agora. Ô, Ramon, depois. Dá uma segurada, Ramon. Não, ele tá com uma fala que, pelo amor de Deus. O torcedor chorava. Eu vim aqui. Ô, Ramon Dias, dá uma segurada. Você é pago pra fazer isso, é teu trabalho. Já nós vamos ter um bloco especial disso. Qualquer treinador iria escutar o que você escutou se o Corinthians estivesse naquela situação. E muito do que aconteceu no Corinthians no ano passado foi porque as suas escolhas não corresponderam àquilo que poderia acontecer com o time. Você fez muitas escolhas erradas. Então, assim, dá uma segurada aí. Você acha que você chegou agora no Corinthians, né? A impressão que dá é essa. Não, olha, pelo amor de Deus, a torcida veio pedir. Dá uma segurada, Ramon. Calma. Você está fazendo o teu trabalho e está sendo pago para isso. Você não está fazendo nada demais. Fica tranquilo, né? Porque a primeira vez que você foi testado, você fez ontem, né? O Corinthians tomou 3-0 e poderia ter tomado demais. Então, assim, calma. O Corinthians já existia antes de você, Ramon. Calma. Eu falei no segundo jogo agora contra o CV, eu falei no pós-jogo, né? E algumas pessoas não entenderam. Para você disputar a Libertadores, você tem que ter algo a mais. É diferente. É diferente, você tem que entrar com mais força, você tem que saber que a arbitragem não vai apitar qualquer falta. A gente está até conversando, eu e o Prato, sobre o Corinthians achou que estivesse jogando Paulista e não entendeu? Você tem que entender as necessidades que o jogo está pedindo. O Corinthians, em momento algum na Libertadores, esses 3 jogos, entendeu que ele estava jogando na Libertadores. E aí não sei se é uma questão de... Eu não acho que é soberba, não acho porque são jogadores experientes. Claro. São jogadores que não entenderam o que está acontecendo. Né? São jogadores que eles mantiveram ali vamos dizer assim, o mesmo nível de atuação e mesma intensidade de atuação do Campeonato Paulista. Talvez por acharem que não, o Campeonato Paulista está bom, na Libertadores é a mesma coisa. Não é. Então já começa errado aí. Você tem que jogar de forma diferente, entender a competição. O Corinthians em momento algum não entendeu. Aí cabe ao treinador. O treinador precisa passar e mudar essa chavinha para os jogadores. Não adianta chegar depois do jogo, que nem o Emiliano fez, não, é uma vergonha, não vai acontecer isso da boca para fora e chegar no jogo contra o CV, fazer o que o Corinthians fez. Então não adianta nada, é um discurso para a torcida, mas internamente não devem ter feito nada, porque o Corinthians continuou contra o CV com a mesma postura, achando que fosse um Campeonato Paulista, e ontem foi pior ainda. Mas assim... Quantos jogos o Corinthians fez no Campeonato Paulista? Até agora já foram 13. Quantas vezes ele jogou com 3 zagueiros? Eu acho que só na circunstância mesmo, não começou, né? Nenhuma, né? Escalação, ele começou com nenhuma. Começou. Qual foi a intenção dele ontem? Ele começa com 3 zagueiros, que na verdade se tornou uma linha de 5 jogadores, com 2 volantes, para dar liberdade para 3 jogadores que ficavam ali na frente sem fazer nada, sem participar de nada. O Memphis... ele é o primeiro a cobrar, mas ele tem que ser o primeiro a correr. Não adianta jogar 5 minutos contra o Mirassol e achar que está tudo bem. O Memphis do ano passado não é o Memphis desse ano. O Memphis do ano passado demorou 4 ou 5 jogos, depois ele chegou, foi um grande responsável pela mudança técnica do clube e tal, do Corinthians, do Campeonato Brasileiro, mas o Memphis desse ano aqui não é o Memphis que jogou o ano passado. E não adianta ele fazer o discurso e no campo ele não vamos dizer, justificar o que ele falou. Então, assim, Memphis, Garro e Yuri estiveram fora ontem do primeiro tempo. Não jogaram, porque ele colocou a linha de 5 jogadores, né? Ele baixava o Mateuzinho e baixava o Hugo com os 3 zagueiros, colocou o Bidon e colocou o Alex Santana. Mais um erro do Ramon Dias. Por quê? Porque se você vai jogar num jogo físico, e aí não sei se eles assistiram o jogo do Barcelona,
né? Devem ter assistido. Você vai jogar no jogo físico, o que acontece? Eles querem fechar as laterais do campo. Só que ele coloca um jogador de marcação e um jogador de armação. O Bidon não é jogador de marcação. O Bidon é o jogador, entre os três, quando ele joga com 3 jogadores, é o mais técnico para poder sair jogando e fazer passes. Ele não é o cara que vai marcar o tempo todo. Ele é um cara técnico, até pela questão física, ele não vai suportar o jogo de ontem. Então falta entendimento ao Emiliano, falta entendimento ao Ramon. É o seguinte, o jogo ontem era para ser Alex Dias e Martínez, Alex Dias e Carrijo, entendeu? Era Alex Santana e Maicon, embora eu acho que o Maicon já não está mais participando desse jogo. Eu acho que é uma coisa que joga a favor do Ramon nessa situação, Zé. Eu acho que como ele perde Raniel e Martínez, o que ele poderia fazer é começar com o Carrijo. Sim. Ele não tinha uma outra opção para ser um 5, um jogador de marcação. Sim, mas aí, Prats, você tem que colocar... E o Ryan? Tava onde o Ryan? Tava no banco. Tava no banco. O Ryan, quando ele entrou no Corinthians, o Ramon, ele tirou o Bidon, porque o Bidon não marcava, e colocou o Ryan para fazer a marcação forte. Põe o Ryan para jogar. Já que ele vai colocar uma linha de 3 pela primeira vez num jogo de decisão como esse, então põe o menino, que é força. Entendeu? Aí coloca o Bidon. Não adianta, você não vai conseguir tirar do Bidon força, embate, pancada, carrinho, sabe, trocando cotovelada, empurrão, como exige um jogo como esse. Né? Porque Libertadores é isso. E aí o que acontece? Você não tem força para fazer essa bola chegar até os 3 jogadores de ataque. O Yuri, todos nós sabemos que não é o cara que vai recuar para segurar essa bola para o time sair, é o cara que vai procurar a distância, vai procurar a linha, né, nas costas dos zagueiros. A bola ninguém tem força para recuperar essa bola e fazer essa bola chegar até o Yuri. O que acontece? Yuri morre fora do jogo. O Garro até agora não jogou. O Garro tem dificuldades. De novo, como joga o sistema de jogo da equipe do Barcelona? 4-4-2. Né, com a variação do Villarreal, né, o uruguaio, que ele vem um pouquinho, que ele balança, que ele sai. Valiente, desculpa. Valiente. Mas normalmente são 2 linhas de 4. E esses caras que variam e o Viveiros lá na frente. E as velocidades, né? Sim, como jogou a UCV contra o Corinthians. 2 linhas de 4, 2 jogadores lá na frente, com um menino de 16 anos fazendo a mesma função que faz o jogador do Uruguai, né, o Valiente ali, né, no Barcelona. O que o Ramon faz? Dá liberdade para esses caras jogarem. Cara. Né? O primeiro tempo, o Corinthians não jogou, mas o time do Barcelona, se vocês analisarem, eu pelo menos analisei, teve a posse de bola, mas criou pouco e só conseguiu criar chances com chutes de longa distância. Porque o Corinthians estava bem arrumadinho ali, mas só que faltava jogar um pouco mais. Aí 1-0, um erro do Tocha, que aí dá para entender, um menino novo, está começando ali, errou o bote, aí acabou tirando pênalti ali, 1-0. Falei aqui ontem e assim, era simples, quem assiste o jogo do Barcelona sabe. Eles fazem 1-0, recuam, seguram o posicionamento para sair em velocidade, explorando os lados do campo. Boiola e o Oiola, né? Como é que é? É o Oiola. Ah. É porque eu fiquei brincando com a minha filha ontem. E o Coroço? E o Coroço? O Coroço era mais vertical e o Oiola vinha por dentro tecnicamente para armar o time junto com o Valiena ali no meio. E velocidade com o Viveiros ali na frente. Quer dizer, todo mundo viu o jogo, todo mundo sabia o que o Corinthians faz, aí ele abre o time, aí ele muda, aí eu vou colocar de novo o time num 4-3-1-2. Só que assim, esse 4-3-1-2 é questão de... O futebol hoje é superioridade numérica. Quando você cria superioridade numérica numa região, você tem possibilidade de controlar o jogo. No primeiro tempo, 4-2 no meio campo, porque você tinha 5 jogadores atrás, 2 aqui na frente, 4-2, o time recuava a bola, conseguia. No segundo tempo, 4-3-1-2. Qual é o sistema de jogo do Barcelona? 4-4-2, ou seja, você tem 4 jogadores contra 3 do Corinthians, você tem 4 jogadores contra 3 do Corinthians e tem 4 jogadores aqui atrás que não serviam para nada porque eles estavam ali esperando o time. O que acontece? Sai o time, dá a possibilidade de jogar pelos lados do campo e aí todos nós vimos o que aconteceu. Então assim, a culpa exclusivamente 100% do Ramon? Não. Mas uns 70% sim, 30% dos jogadores, que eu volto a falar, não entenderam como é disputar a Libertadores. Porque sistemas táticos, tudo que aconteceu ontem, hoje em dia esses jogadores eles não são... Eu tenho que falar porque a gente percebe isso. E conversando com ex-jogadores que pararam de jogar agora,
tem mais ou menos isso. Esses jogadores, essa geração, é uma geração que obedece à risca tudo que o treinador fala. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Sim, é verdade. No passado, nós tínhamos uma certa independência em relação a isso, porque você entendia o jogo, via a necessidade de mudar, mudava e depois ia falar para o treinador. Não, fechar, o cara tá com dificuldade aqui e tal. Ou senão o cara pegava, mandava um para aquele lugar, mandava outro para aquele lugar, saía na porrada, mudava a forma de jogar, porque muitas vezes você dá um carrinho, ou você dá uma chegada no cara, ou intimar, ou criar algum fator novo dentro do jogo, você acaba motivando todos os outros que estão ao seu redor. O time do Corinthians não tem um jogador que faça isso, a não ser o Martínez, que é o cara que chega um pouco mais, que peita, que vai pra porrada, que discute e tal. E eu não estou aqui incentivando a pancada. Você está pedindo personalidade. Eu estou falando como se joga essa competição. Tem que chacoalhar o jogador. Entendeu? Como se joga essa competição. Porque nessa competição vocês vão ver muitos e muitos jogadores, ou muitas equipes, criando essa atmosfera para justamente motivar. Como o time do Barcelona foi ontem. Vocês viram o Lionel ontem? Jogou muito. Vocês viram? Jogou muito. Pegava tudo que é rebote no Corinthians. O melhor jogador em campo. O Corinthians não tinha a segunda bola. Melhor jogador em campo pra mim. E a chegada dele? Chegava aí, ombro, jogava o jogador pro outro lado. Jogou muito. E não deixava e tal. É isso que muitas vezes você pede Libertadores. Tecnicamente você pode até não conseguir jogar, como foi o Corinthians. Mas você tem que brigar, você tem que jogar. Vocês viram o último gol? A Nath falou do Gustavo. O Gustavo estava morto ali. O cruzamento, quando o Hugo tira a bola, todo mundo vai para dentro do gol. Não, exatamente. Não é que o pessoal vai E o Hugo tira a bola do Mateuzinho. Sim, do Mateuzinho. Ou seja, todo mundo vai para dentro do gol. O Carrijo, que estava ali, ao invés de sair num ataque para tentar atrapalhar o jogador do Barcelona, ficou esperando. Aí o cara domina, olha, ajeita e caixa, 3-0. Então, assim, falta muito ao Corinthians entender a competição que joga. E ontem ficou muito claro que o Ramon não viu e não entendeu a forma de jogar do Barcelona. Porque se tivesse entendido, no segundo tempo teria voltado com a mesma equipe. Com a mesma equipe, da mesma forma. Não vou jogar, vou segurar o máximo aqui, vou tentar perder de 1-0 para jogar o segundo jogo. Porque assim, o Corinthians não jogou o primeiro tempo, mas o time do Barcelona não conseguiu criar tantas oportunidades. Era mais a bola ali na intermediária, que espirrava, e aí tem a superioridade numérica. Quando eles iam fazer 1 contra 1, você sempre tinha 2 jogadores e um na cobertura. Até aí, mas dentro da área, próximo do seu gol, beleza, mas você tem como fechar ali. Né? O Corinthians tentou fazer isso. O problema é que o Corinthians não jogou. Então assim, tem condições, estou comprado isso aqui, tem condições de virar? Futebol tudo pode acontecer. Pode fazer 2, pode fazer 3. Mas vai ter que fazer um jogo perfeito, né, Zé? Mas só que vai ter que fazer um jogo que até hoje... Vai ter que fazer um jogo muito melhor do que os últimos 5, pelo menos. Até o dia 6 de março de 2025, não fez ainda. Exato. Tem uma cena dele, logo no começo do jogo, que o Bidon, ele vai segurar a bola, o cara atropela o Bidon. Sim. Aí ele chama a atenção. Pô, mais duros, tem que ser mais duro. Mas não adianta você falar isso durante o jogo. Você tem que preparar o jogador para ele já entrar. Assim. Já entrar a milhão, entendeu? Ele já entendeu o que é isso. O Bidon é um menino, está começando agora, é jovem. O ano passado o Bidon saiu do time porque não tinha a capacidade de suportar esse tipo de jogo. E aí num jogo como esse, que é totalmente físico, você vai lá e coloca o menino para jogar e para ser o cara do combate. Assim, como eu volto a falar, dá uma segurada. Entendeu? É um treinador importante dentro da Argentina, tem títulos importantes com o River, tem uma carreira fantástica, mas não foi ele que fundou o Corinthians, né? Não foi ele que, eu salvei, os torcedores pediram, choravam para me tirar. Ô Ramon, desculpa, qualquer treinador que estivesse na tua situação ano passado, teria a mesma cobrança e a mesma expectativa, entendeu? Você, seu filho, qualquer treinador que pegasse o Corinthians na situação que se encontrava no ano passado, seria o mesmo ambiente. E você deu sorte, que não foi um tempo atrás. Deu muita sorte que não foi um tempo atrás, porque se fosse um tempo atrás e a torcida cobrasse da forma como ela cobrava antigamente, aí sim o trabalho ia ser difícil. Aí ia ser muito mais difícil. Mas assim, você só fez a sua função, você ganhou para fazer isso.
Não é que você foi lá e que nem o Edu falou, eu vou aqui, vou abrir o peito, sou super-homem, vou salvar o Corinthians. Não, você recebeu para isso, você sabia da sua responsabilidade quando você chegou, então não bate no peito e se sinta o grandão, porque assim, com todo respeito, nós temos outros treinadores que fizeram muito mais histórias que você. O próprio Carille, que está no Vasco, tricampeão paulista e campeão brasileiro, com um time inferior ao que você tem. Então dá uma segurada aí. O que aconteceu depois do jogo contra o CV? E outra coisa. A torcida gritou Tite? Não. Quem? Não é mole não. Pra jogar no Corinthians. Tem que ser homem pra jogar no Coringão. Já teve um protesto. Quer que eu jogue outra? No primeiro jogo lá contra o CV, teve uma conversa fortíssima da torcida organizada com os líderes dos jogadores. Teve o jogo, teve protesto de novo no pós-jogo, né? Não mudou nada. Agora, a Gaviões, né? A torcida Gaviões já mandou manifesto aqui, falando que é inaceitável, uma série de outras coisas aqui. Nesse jogo contra o Santos, você vai ver como é que vai ser. Posso dar outro aí dentro, detalhe? Calma aí que eu vou acrescentar o que você falou. Calma aí que tem mais coisa. Acrescentando tudo o que você está dizendo. Zé, outro jogo. Ele vai ter que entrar diferente. Vai entrar. Calma, escuta essa, Prates. Se ele entrar dessa forma contra o Santos, jogando Neoquímica Arena assim, se ele entrar dessa forma como entrou contra Prates, e só uma coisa, hein? No primeiro tempo, 2-0 pro Santos. E mais. Lembrando que o Santos, com o time ainda formando, o Neymar, com o segundo ou terceiro jogo, os primeiros 25 minutos do jogo, Santos e Corinthians na Neoquímica Arena, o Santos foi melhor. Então é isso, as falas aí do Zé Elias, separei pra você somente a parte dele, como eu falei. O Romero aí que confia na reação do Corinthians e nega soberba, e falou que o Timão não conquistou nada ainda. O capitão foi o único jogador a conversar com a imprensa na saída do estádio de Guayaquil. E o abatimento pela derrota por 3-0 para o Barcelona de Guayaquil, no primeiro jogo da terceira fase da Copa Libertadores, era evidente no rosto de Jean Romero. O capitão do Timão foi o único jogador a conversar com a imprensa no final da partida, após ali na saída dos jogadores. Apesar de admitir a derrota dura, a situação complicada na competição sul-americana, o Paraguai confia na reação do Timão na próxima quarta-feira, na Neoquímica Arena, e negou qualquer tipo de soberba por parte do elenco na competição, supostamente motivada pelo recorde de vitórias no Brasileirão do ano passado. E Romero falou assim: a gente não conquistou nada, não levantou nenhuma taça, nenhum título, estamos com os pés no chão. Depois da sequência de vitórias, o grupo ganhou confiança, está forte, claro, porém não teve soberba, falou Romero à saída depois da derrota. Ele também falou mais assim: hoje foi uma derrota muito forte para o nosso elenco, mas confio no meu grupo, que é maduro, está acostumado a viver com os momentos difíceis. Temos essa capacidade mental forte e vamos fazer de tudo para reverter esse momento na semana que vem. Romero que classificou a atuação do Corinthians no Equador como a pior desde setembro, quando o elenco ainda brigava contra o rebaixamento no Brasileirão. Agora a missão é outra, colocar o Timão na fase de grupos da competição sul-americana. Para isso, a equipe de Ramon Dias precisa vencer por 4 gols ou 3 gols para levar a decisão aos pênaltis. O Corinthians que já retornou nessa madrugada de quinta-feira e agora foca na semifinal do Campeonato Paulista no domingo às 8h30 contra o Santos pela semifinal aí do Paulistão, hein? Jogo de partida única que vale vaga na final da competição. Então isso, deixa lá, inscreve no canal, comenta o que você achou das falas e da análise do Zé Elias. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.